Olá, cérebros! Eu sou Pauline Stephanie e este é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou responder uma coisa que vocês me perguntam muito, que era como era o meu método de estudo, como eu estudava quando eu passei em medicina pelo Enem, como foi esse meu processo de estudo que eu seguia, qual era o meu método. Eu passei em medicina quando tava tendo a pandemia, aquele caos enorme, então eu tive duas etapas de estudo. Um método inicial, que antes da pandemia, um mês antes da pandemia, e o método que eu adotei depois da pandemia. Porque quando eu tava na pandemia, eu ainda tava tendo aula e eu ia pra escola 10 horas, eu saía de casa e só chegava lá pra 7. Então eu tinha um tempo reduzido. Mas quando entrou a pandemia, isso aumentou minha quantidade de tempo de estudo, porque basicamente eu só ficava em casa. A minha escola não cobrou muito, não tava tendo videoaula, não tava tendo nada disso. Era só responder uma apostila simples, marcar umas questõezinhas lá. A escola não me tomava tempo e eu só tinha basicamente tempo livre. Então eu irei contar o meu método de estudo após a pandemia, que eu alterei, fui mudando, trocando, até chegar no que mais encaixou comigo, o que mais deu efeito em mim. Primeiramente, na primeira parte do dia, na manhã, eu separava tempo na manhã só pra assistir videoaula, eu não fazia nada na manhã. Eu assistia a videoaula e fazia umas questões de fixação, umas questões bem fáceis daquela matéria, mas amanhã era basicamente videoaula. Quando eu terminava de assistir as videoaulas, eu ia pra revisão. Sim, eu fazia a revisão primeiro de fazer os exercícios. Eu sempre revisava, por exemplo, na segunda-feira, eu estudava toda segunda-feira biologia. Então eu assistia biologia na parte da manhã, videoaula, e depois eu ia revisar biologia. Só que não revisar o que eu vi naquela aula, eu ia revisar o que eu vi na aula da segunda-feira passada. Eu sempre revisava, fazia videoaula, revisão e uma revisão oral, falando, conversando, andando, porque eu não conseguia ficar parada, eu nunca consegui estudar desde quando eu era mais nova, desde o ensino fundamental, eu nunca estudei sentada, parada, de frente ao computador. Meu método de estudo sempre foi andando e eu não consigo andar em locais fechados ainda. Eu não consigo, por exemplo, ficar no meu quarto andando. Eu tô tentando aprender, mas ainda não consigo. Então eu gostava de andar no ar livre. E como eu morava na zona rural, de certa forma, era um local sempre aberto, porque eu sempre via muitas árvores ficando só na área da minha casa. Até fui apelidada com nomes estranhos aí, porque o povo achava bem comum. Eles passavam pela rua e me vinham andando, porque era essa a minha forma de revisar. Eu ia ali pra rever o conteúdo, andar ali, falar, me auto-explicar aquele conteúdo. Gostava de andar e gostava de sair do meu local de estudo, que refrescava a mente também. Então a minha primeira etapa era ver videoaulas, um novo conteúdo. Eu revisava o outro conteúdo e se desse tempo naquele dia, eu já começava a ver e falar em voz alta o primeiro conteúdo que eu assisti no dia. Depois, partia para a sessão de questões. Eu passava a maior parte do tempo, bem menos do que falar, do que assistir videoaula. Eu passava fazendo questões. Eu fazia muita questão. Passava ali, tirava ali uma quantidade boa de horas para fazer questão dos conteúdos que eu assisti naquele dia. Por exemplo, na segunda-feira, normalmente eu assistia biologia, que era uma matéria mais complexa, filosofia e sociologia. Eu separava uma grande quantidade de tempo para biologia, que era a matéria que tinha mais peso para mim também, e era uma matéria que era mais densa de conteúdo, e separava um tempo menor para filosofia e sociologia. E basicamente era isso que eu fazia todo santo dia, repetindo. Assistia videoaulas, revisava, falando, conversando, me explicando aquela matéria, e separava a tarde para fazer exercícios. E quando foi chegando então a reta final para Enem, nos finais de semana eu fazia simulado. Todo final de semana eu fazia simulado. Quando eu tava fazendo as questões no dia a dia, antes de começar a fazer os simulados, eu tentava não fazer tanta questão do Enem, porque eu não queria pegar uma prova, um simulado pra fazer, já lembrando daquelas questões. Então eu treinava com outras questões parecidas com o Enem, com o modelo do Enem, mas não tão propriamente o Enem. E eu sempre fazia os simulados nos finais de semana, com a mesma quantidade de tempo que eu teria no Enem, simulando todas as condições de tempo possível. Tanto como eu fiz na pandemia, eu fazia o simulado de máscara, todos os simulados eu fiz de máscara. Eu pegava água, eu pegava tudo que eu poderia precisar no simulado. Eu deixava marcando o horário da prova ali, o início, com o despertador para mostrar quando terminasse os horários, tudo bonitinho, simulando o máximo a realidade que eu viveria no Enem. A redação do Enem. Normalmente eu fazia as redações na sexta-feira, que era o dia mais leve para mim, o dia mais fácil. Quando eu não fazia na sexta, eu fazia no sábado, mas eu não fazia muita
muita coisa no sábado. Meu cronograma de estudo eu tirava sábado era mais relaxado. Era só se eu não tivesse nada pra fazer, eu estudava. Mas eu fazia a redação na sexta-feira e mandava pra correção já na sexta. Quando eu queria deixar a redação descansar, eu mandava no sábado, né? Pra eu reler, ver com outros olhos aquela redação. E na sexta eu corrigia a redação da semana passada. Porque quando de uma sexta pra outra já dava tempo da plataforma que eu assinava ter corrigido a minha redação, eu ter o resultado, ter meus erros ali. E basicamente era esse o meu método de estudo. Eu não fiz nada de extraordinário. Cada um aprende de uma forma e vocês têm que ver o que vai fazer você aprender, o que funciona com você. Não copiar o jeito que outras pessoas aprendem, porque cada um tem um método. Eu não fazia muitos resuminhos bonitinhos. Meus resumos era basicamente durante a videoaula eu copiava ali o que o professor tava falando, que eu tava entendendo daquela matéria, só ficava lendo aquele resumo nas revisões. Eu não fiz flashcard, eu não fazia muita coisa de ficar escrevendo, porque pra mim não funcionava. O conteúdo era revisar, explicar pra mim mesmo e questões, e eu não inventava muita coisa, eu não decorava muito estudo, e raramente eu colocava o post-it na parede. Às vezes tinha, mas aquilo funcionava pra mim memorizar um tempo, mas logo eu tirava. Eu não gostava de muita poluição visual. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado de eu mostrando minha rotina, meu cronograma bonitinho, tipo, desde a hora que eu acordo até a hora que eu ia dormir, tudo que eu fazia durante o dia, fala que eu posso gravar um vídeo mais especificado com isso, detalhando cada momento. Tipo, agora eu tô comendo, agora eu vou estudar, agora eu vou descansar, agora eu vou arrumar a casa. Bonitinho pra vocês verem como era a minha rotina de fato, pra quem tem curiosidade. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dá um like, comenta aqui nos comentários o que você achou que tem pra melhorar. Compartilha pros amigos pra chegar cada vez mais pessoas, pra gente fazer isso aqui crescer, a nossa comunidade, porque eu quero alcançar e ajudar cada vez mais pessoas. Até a próxima, tchau!